Olá, bom dia a todos. Está no ar o Mulheres em Foco. Nesta semana, Brasília sediou o 4º encontro da Rede Global de Crianças Desaparecidas e encontro da Rede Nacional de Identificação e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Durante 2 dias, representantes da Itália, Canadá, Argentina e Brasil trocaram experiências e informações sobre um problema que, infelizmente, ainda não é tratado pelas autoridades com a devida importância. Para falar sobre os resultados do evento e também sobre os avanços que a sociedade precisa fazer diante de um problema global, eu recebo Sandra Moreno de Oliveira, que tem uma filha desaparecida e é integrante da ONG Mães da Sé, e Ariel de Castro Alves, presidente da Fundação Criança de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ariel, Sandra, sejam muito bem-vindos aqui ao Mulheres em Foco. Obrigada. A minha primeira pergunta vai para a Sandra, que, como a gente disse, tem uma filha desaparecida. Sandra, como que isso aconteceu e quando? Bom, ela saiu, aconteceu no dia 3/10/2009. Ela saiu às 5h30 da manhã de casa, numa rotina normal, como ela já fazia quase 2 anos, saiu para trabalhar. E às 13h30 eu descobri que a minha filha não tinha chegado, nem tinha chegado à empresa ainda. Então, assim, ela entrava às 6 horas da manhã numa empresa, saía às 14 horas. E eu fazia das 14 às 22 na mesma empresa. Então, quando eu cheguei às 13h30, eu descobri que minha filha não tinha chegado à empresa. E qual foi a sua reação? Você pediu apoio à polícia, pediu uma investigação? O que você fez? Então, quando eu cheguei que soube que minha filha não estava na empresa, então, antes de eu ir à delegacia, eu fui por conta própria saber os caminhos que isso tinha acontecido. Celular desligado, então já é um passo que já gelou, porque assim, ela não tinha esse hábito, né? Você já Aí eu já fiquei preocupada. Aí eu fui até a empresa de ônibus que fazia essa linha na cidade onde eu moro, em Carapicuíba. E aí eu tive o relatório do cartão de passagem. Aí eu descobri que a minha filha não tinha nem embarcado, não tinha nem tomado ônibus naquele dia ainda. Então ela desapareceu na porta de casa? Na porta de casa. Da minha casa no ponto de ônibus são exatamente 100 metros, aproximadamente. E a minha filha não chegou nem a pegar o ônibus. Então quem pegou a minha filha, pegou do portão da minha casa. Isso é fato. E foi isso que você levou até a polícia? Isso que eu levei até a polícia. E aí? E a polícia simplesmente fez o boletim de ocorrência, que sinto muito em dizer, mas é a única coisa que a polícia faz mesmo. E com o boletim de ocorrência na mão, ela me diz: se a senhora tiver alguma notícia, a senhora nos informa. E ponto. E são 2 anos e 3 meses nessa briga. Como que é a sua vida desde então, Sandra? Ah, para, né? Tudo para. Você não vive, você passa pela vida, né? Você tá, assim, falta metade, falta mais do que a metade de você, falta vida, falta tudo. Hoje eu não sei o que é o amanhecer, o que é anoitecer. Para mim, tudo é a mesma coisa. Você espera a hora de ir para a rua e sabe a hora que terminou, que todas as portas se fecharam, então você volta. Mas é uma busca. Eu te pergunto isso para quem está em casa ter uma noção do que é a vida de alguém que tem um ente querido desaparecido, porque a gente trata desse assunto de vez em quando, mas não tem a real dimensão do que é essa dor. E você é um caso em muitos no país. São muitos. Infelizmente. De acordo com o Cadastro Nacional, são 550 desaparecidos no Brasil, mas esse dado está obsoleto, porque a gente tem informações que são 40 mil desaparecidos no país, sendo que 9 mil só em São Paulo. É isso mesmo, Ariel? Sim, Roberta, nós temos esse problema como uma das questões enfrentadas principalmente por crianças e jovens, que é o caso da filha da dona Sandra, uma jovem, né, que está aí na situação de desaparecimento. As estimativas que se tem é de que por ano são 200 mil pessoas que desaparecem em geral. Dessas, 40 mil são crianças e adolescentes, conforme a Comissão Parlamentar de Inquérito, que funcionou no Congresso entre 2008 e 2010, com base nos boletins de ocorrência feitos anualmente. Então, pode ser muito maior, que talvez tenham pessoas que não acreditam na própria polícia e sequer procuram as instituições policiais, até em razão desse descaso que a Sandra descreveu. Muitas vezes as próprias famílias é que se tornam os investigadores, é que levam as informações, às vezes nem o mínimo, que é verificar através do registro civil da pessoa onde é que possivelmente ela estaria, também verificar a questão do celular, o sinal
do telefone celular da pessoa. Então, muitas vezes, o mínimo de investigação, de busca, não ocorre. Isso quando o boletim de ocorrência é registrado imediatamente. Até para quem quer ajudar fica difícil sem essa divulgação. A gente exibiu fotos da sua filha enquanto você contava para a gente a sua história. Quem quiser ajudar faz o quê? Porque muitas vezes a pessoa nunca viu a foto, então como é que eu vou saber que aquela pessoa é uma desaparecida? O que a pessoa deve fazer no caso da sua filha? Mesmo no caso da minha filha e de outros desaparecidos, tenho certeza que o melhor caminho é discar 181. Por quê? Quando você deixa o seu telefone, você encontra pessoas assim, desocupadas. Esse é o telefone do Disque Denúncia. Disque Denúncia. Porque se você deixa o seu, no começo, quando nós fizemos cartazes no ato do desaparecimento dela, o que aconteceu? A gente recebeu muitas ligações. Muito. Aí é muito dispendioso. Aí uma situação que já é difícil, fica pior ainda. Fica pior. Aí você sai por conta própria, você investiga, e são noites de madrugada, e você vai. Não adianta falar que, se ele receber, não vai. Vai, porque você vai mesmo. Então, você entra em situações complicadas, difíceis. Você recebe ligações de pessoas simulando um sequestro. Então, assim, tem que discar 181, se a pessoa quiser ajudar. Também, se não estiver disposto, é melhor que não faça. A gente costuma ver faixas, cartazes, até camisetas com o rosto da pessoa desaparecida, mas só isso eu imagino que não seja suficiente. Ariel, falta aí um contato entre as instituições estaduais e os órgãos nacionais, uma sinergia entre esses órgãos para que tenha resultado? Todas as formas de divulgação são positivas, né? Por isso que nós lutamos pelo Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Na verdade, o cadastro de crianças e adolescentes desaparecidos foi criado por lei no final de 2009, mas efetivamente, como você falou, ele está bastante defasado, com 500 e Tem mais de poucas 2 anos que situações, ele existe, não é isso? Mais de 2 anos e 500 e poucas situações. E além disso, além de um cadastro de crianças e adolescentes, tem que ter de pessoas, né? Incluindo adultos, incluindo idosos. Muitas vezes é comum também idosos que desaparecem, principalmente mulheres. Então é fundamental essa integração entre os estados. O Ministério da Justiça tem justificado a falta desse cadastro nacional integrado em razão dos estados não terem seus cadastros estaduais e não repassarem as informações para o cadastro nacional. Então, nesse encontro, a discussão também se deu com relação a essa integração, a essa atuação conjunta entre as polícias dos estados com o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Existe um sistema de informações que é da área de segurança pública, o InfoSeg, e esse sistema é que teria que alimentar um cadastro nacional. O ideal é que toda pessoa que faz o registro imediato do boletim de ocorrência, que a lei prevê que a polícia não pode mandar a pessoa esperar para registrar, tem que fazer imediatamente o registro. Um resumo daquelas informações, os principais dados sobre a pessoa, sobre as circunstâncias que ocorreu o desaparecimento, deveriam já ir automaticamente para o Cadastro Nacional. E qualquer pessoa que quisesse contribuir para o reencontro poderia já acessar, através da rede mundial de computadores, os próprios meios de comunicação, porque às vezes esses e-mails que circulam na internet, por exemplo, são enganosos também. Tem muitas situações que as pessoas já foram encontradas há 5 a 10 anos e ainda continuam as fotos circulando. Então, é fundamental que nós tivéssemos um meio idôneo de poder todos contribuir, tanto os meios de comunicação, como o caso da Record News, que dá essa oportunidade de discutir, de apresentar fotos, e também a toda a sociedade. Se existe o cadastro, que ele cumpra seu objetivo, já que ele existe. O Ariel trouxe algumas fotos de pessoas desaparecidas. A gente vai dar uma olhada. A primeira foto é da Tamires Diniz Barbosa, desaparecida desde 31 de outubro de 2004. Ela desapareceu junto com o irmão, Andrews Diniz Barbosa. Uma vizinha chamada Priscila Raulino dos Santos disse que iria levar as crianças ao shopping e nunca mais retornou. A terceira foto que a gente tem é de Viviane Araújo Alves, de 11 anos, que desapareceu em 2003, quando foi buscar pão na padaria. Foi realizado um envelhecimento digital da imagem da foto para que a busca continue.
A mãe da vítima passou por diversos infartos nos últimos anos em busca da filha. E a nossa última foto é de Tiago Ferreira Araújo, que hoje teria 23 anos e está desaparecido desde 2006. O adolescente saiu de casa dizendo que ia dar uma volta com os amigos e também nunca mais foi encontrado. Esses são apenas alguns dos milhares de exemplos que nós temos em todo o Brasil. Existem muitas crianças que foram encontradas depois de fotos divulgadas? Sim, né? Nós temos aí um trabalho, por exemplo, em São Bernardo, que desde 2006 foram feitos na cidade 1.083 boletins de ocorrência. E nós criamos um programa que chama Programa Reencontro para dar o atendimento psicológico, social e jurídico, acompanhar também as investigações, cobrar a polícia. E hoje nós temos desses 1.083, 9 situações em andamento. Então, é um resultado positivo que se dá exatamente quando existe a integração entre os programas sociais com o próprio trabalho policial e atendendo as famílias, porque muitas vezes as famílias, elas podem contribuir também com as informações, né? A gente sabe que tem todo aquele sofrimento, né, aquele luto permanente, mas a gente transformar esse luto, esse sofrimento em luta em busca dos seus filhos, como é o caso das mães da Sé, como é o caso da própria Sandra, né, da Ivanise, que coordena as Mães da Sé, que fundou as Mães da Sé desde 95. Então, é fundamental. Elas têm, inclusive, dias que elas vão nas escadarias da Praça da Sé, eu acompanho desde o final da década de 90, a luta dessas mães. Muitas delas, a gente tem acompanhado, já sofreram ataques cardíacos, algumas até já... A família desestabiliza completamente. Umas já faleceram. Os irmãos também não suportam a perda. Algumas acabam tendo até câncer, né? Porque são doenças, somatizadas, né? Que acabam sendo geradas a partir do sofrimento. Ariel, que temas vocês trataram durante esse encontro? Entre os aspectos importantes desse encontro internacional, primeira vez que o Brasil sediou uma conferência internacional sobre crianças desaparecidas e exploradas. É a questão de termos experiências muito positivas em outros países. No Canadá, por exemplo, tem o alerta Amber. Toda criança que desaparece, automaticamente a foto dela já entra nas estações de metrô, em todas as rodoviárias, nos ônibus, todos os lugares de grande circulação, nos meios de comunicação de massa, todos os lugares de grande circulação. E às vezes os alertas vão até para os celulares das pessoas. Então, isso é importante, né? Uma espécie de integração e todas as pessoas ficam sabendo. Essa criança está desaparecida e toda a comunidade passa a procurar aquela criança. Então, quem sabe o Brasil tem condições, o Brasil está se desenvolvendo, tem fortes meios de comunicação, também os celulares hoje, toda a população praticamente tem. Uma troca de experiência. Então, quem sabe o alerta Amber possa ser implantado também no Brasil. É uma experiência do mesmo tipo. Os Estados Unidos têm uma atuação muito forte na questão do trabalho policial, de investigação, com relação ao desaparecimento de crianças e adolescentes e também experiências parecidas com o alerta Amber. A Itália, a Argentina também tem programas especializados, cadastros integrados que fazem com que as famílias tenham aí uma perspectiva maior de solucionar esses casos. Então, é importante essa troca de experiências. Infelizmente, o Brasil deve se inspirar nesses... É uma esperança, uma grande esperança. Infelizmente... Você acha que isso ajudaria muito? Sim, o que falta é agilidade, né? Eu acho que assim, não é nada dispendioso, falta só agir, né? E o alerta Amber, pra gente, seria assim... vamos aqui dizer tudo de bom na nossa vida. Você se sentiu muito só na sua luta no início? Somos abandonadas. Você não sentiu interesse do governo, da polícia? Não tem. Até porque assim, a gente fala assim muito, a polícia não trabalha, a polícia não faz, porque assim, é muito fácil também você crucificar. Mas se você raciocinar e pesquisar com clareza, você vai descobrir que a polícia não tem nem ferramenta para isso. Falta apoio do governo também, Ariel? Falta estrutura, principalmente a Polícia Civil, que é a polícia investigativa, ela
tem problema de falta de estrutura, né? A polícia militar até tem mais estrutura que a polícia civil. Isso não é só na questão do desaparecimento, mas em geral. Na prática, os crimes que são apurados e esclarecidos são aqueles que a mídia noticia. Daí são esses que os policiais vão lá, se esforçam, com a pouca estrutura que eles possuem. Não fica sabendo. O restante, a grande maioria, não chega ao conhecimento de ninguém. Por exemplo, algumas pesquisas já feitas mostram que só 3% do total de crimes acabam sendo devidamente esclarecidos e se tornando processos. 10% dos homicídios são esclarecidos. Então, imagina um caso de desaparecimento, porque o desaparecimento por si não é crime, mas por trás de um desaparecimento pode ter um crime envolvido. Então, essa é a grande dificuldade, a necessidade de ter delegacias que sejam especializadas para tratar das questões de desaparecimento. E o que significa... Porque não é apenas um trabalho policial, um trabalho repressivo, mas a necessidade de ter um plantão social também funcionando nessas delegacias. Com apoio psicológico. Muito, sim, porque a cabeça de uma pessoa que passa por uma experiência dessa deve ficar completamente desestabilizada. De repente, sua filha some, do nada. As experiências positivas apresentadas nessa conferência internacional mostraram exatamente isso, os trabalhos que têm dado certo no Brasil, como do Serviço de Investigação de Crianças, Adolescentes e também pessoas desaparecidas no estado do Paraná, que inclusive nós contamos com o apoio deles para fazer o envelhecimento digital. Você tem uma criança que desapareceu com 6 anos de idade, a gente sabe que o corpo dela, o rosto, passa por profundas transformações nesse período de formação. Até da própria Ivanise, a filha dela 15 anos, né? A filha dela com 9 anos, hoje com 20 e poucos, bem não diferente. É mais a mesma foto. Então é fundamental fazer essa projeção. Então eles pegam fotos daquela criança que desapareceu, mas também de vários familiares, para eles poderem fazer uma projeção de como o rosto daquela criança estaria nos dias de hoje. Isso contribui também a partir do momento que a foto é divulgada. Um dos bons exemplos que o Brasil deu nesse encontro em Brasília foi um que você está à frente dele no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, que é o da Fundação Criança, o programa Reencontro. Como que ele funciona? Ele funciona a partir do momento em que a Polícia Civil está integrada ao trabalho social que nós fazemos. Então, todo boletim de ocorrência de criança ou adolescente que desaparece, ele é encaminhado por fax para a Fundação Criança. Então, uma equipe com psicólogo, com assistente social e com advogado passa a acompanhar a situação, chama a família, entrevista a família e, a partir das informações que a própria família vai passando, a gente também colabora com as próprias investigações policiais, além dos cartazes nos comércios, nos órgãos públicos e o próprio apoio dos meios de comunicação. Então, isso que tem gerado os resultados positivos. Nós estamos com menos de 1% dos casos que nós já recebemos, de mais de 1.000 situações desde 2006. Hoje nós temos 9 situações a serem solucionadas. Então, isso mostra que é fundamental o trabalho social estar aliado ao trabalho policial. A média, que a gente está dizendo exatamente que falta de uma forma geral. A média no Brasil das crianças e adolescentes, por exemplo, que desaparecem é que 10% dificilmente são encontradas. As próprias mães da Sé, com trabalho voluntário, sem estrutura, sem apoio governamental, também conseguem solucionar inúmeros casos, né? Desde que elas foram fundadas, já acompanharam aí mais de 10.000 situações. Com força de vontade. E boa parte dessas situações, elas também conseguiram solucionar com a força de vontade, com engajamento e com o apoio dos meios de comunicação. Isso, infelizmente, eu vou ter que encerrar o programa, nosso tempo esgotou, porque é um assunto muito cheio de coisas para a gente tratar, muita coisa para a gente desenvolver, mas infelizmente eu agradeço a vocês a presença no Mulheres em Foco. Ariel, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Sandra, força na sua luta e também parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E obrigada a vocês pela oportunidade. Eu espero que vocês voltem da nossa dor. Muitas vezes para a gente poder falar mais sobre esse assunto, que é tão importante para o Brasil e para o mundo. Nós que agradecemos a oportunidade.
O programa Mulheres em Foco fica por aqui. Você pode conferir a edição deste programa e dos demais no site r7.com. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.